Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E hoje eu vou atender aqui o internauta que me mandou um link do blog do senhor Leandro Quadros. E ele diz assim para mim: Pastor Martinez, porventura poderia responder as 10 perguntas que o Leandro Quadros fez para quem defende a imortalidade da alma? Então, neste vídeo, nós vamos começar uma série. Eu vou precisar de pelo menos uns 3 ou 4 vídeos para responder as 10 perguntas que o professor Leandro Quadros faz para quem crê na imortalidade da alma. Lembrando que para todas essas questões já tem vídeos aqui falando N argumentos dessa temática. Mas como a pessoa quer que responda uma a uma do questionamento que ele fez, ela entende que precisa ser respondido, ela quer que responda, então, diante do fato, nós o faremos. Mas antes, eu quero pedir aí uma gentileza, você que acompanha o nosso canal, por favor, se inscreva, é gratuito a inscrição. Se gostar do vídeo, pode deixar o seu joinha aí, o seu like, que vai dar relevância ao nosso vídeo. Também, se você quer ter todas as informações do CACP na palma da sua mão, por gentileza, baixe o nosso app, o nosso aplicativo para celulares. Você vai ter toda a informação de tudo o que acontece no CACP na palma da sua mão. Também, se você quer ajudar efetivamente o nosso ministério, está aí o link do Apoie-se para você participar financeiramente cooperando conosco. E também, antes de eu entrar aqui nas questões, eu tenho indicado aqui nestes últimos vídeos 2 cursos, porque muitos me perguntam qual é o curso que nós indicamos. Então, o primeiro curso que eu indico é o nosso curso de liderança cristã. Tá aí o link, vai lá. Super barato, super bacana, um curso ótimo, para você aprender tudo sobre liderança cristã. E também o curso do Instituto Teologar, Bibliologia. Gente, é um espetáculo esse curso, tem muita informação nele, vale muito a pena. Então vai lá, faça a sua inscrição, tudo com diploma, tudo certinho. Então se inscreva, participe e aprenda. Muito bem, então tá aí o link do blog do senhor Leandro Quadros, aonde ele faz 10 questionamentos para quem defende a imortalidade da alma. Neste vídeo, para não ficar muito longo os vídeos, eu vou responder 2 questionamentos. E assim sucessivamente até o 10º. A primeira pergunta que ele faz, ele diz assim: por que Jesus diz a seus seguidores que iria subir para lhes preparar moradas, mas a ênfase que dá quanto à ocupação das mesmas é o momento do reencontro com eles, quando retornasse para os receber, e não quando morressem e suas almas fossem para o céu, para as irem ocupando. Aí ele cita João 14, de 1 a 3. Então ele quer saber por que Jesus disse isso para os seus seguidores, que iria preparar moradas em João 14. Bem, professor Leandro Quadros, eu nem vou entrar no mérito aqui, que existe uma interpretação que alguns teóricos dizem que a morada que Jesus ia preparar é figurada, seria o coração do homem. Mas eu vou partir do princípio da mesma interpretação que você, de que realmente é um lugar físico para o ressurreto, tá ok? Agora, veja, eu acredito que o senhor está fazendo essa confusão aqui, não é porque o senhor não sabe. O senhor está colocando aqui para realmente confundir a cabeça de quem pensa na imortalidade da alma como algo bíblico. Então, na sua concepção, você quer semear a dúvida na cabeça das pessoas que acreditam que a alma sobrevive à morte do corpo. Deixa eu te explicar uma coisa. Em primeiro lugar, nós acreditamos que a cidade celestial, para onde vão os ressurretos, é uma morada preparada por Jesus para a hora do arrebatamento. Então, na volta de Jesus, quando a trombeta soar, já vou falar dessa trombeta, então haverá o arrebatamento, as almas voltarão do paraíso, encontrarão seus corpos e serão transformados, esses corpos, e arrebatados à cidade celestial. Então essa morada
a maioria dos teólogos entendem que são imortalistas ou que acreditam na imperecibilidade do espírito após a morte do corpo, entendem que essa morada é a cidade celestial. Não teria nada a ver com o estado intermediário da alma. Por isso, eu vou ler dois textos aqui, um que está em Apocalipse 3, de 11 a 12, que diz assim, o Senhor Jesus falando: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Então veja, a cidade está relacionada com o arrebatamento da igreja, com a volta de Jesus, com o cumprimento de João 14. Então, quando ele arrebatar a sua igreja, ele vai levá-los para a cidade do meu Deus, ou do nosso Deus, e lá essa promessa estará cumprida. De novo, Apocalipse 21, de 2 a 4, diz: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, de novo aí o texto, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá ali mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então aqui a cidade celestial, ela é prometida novamente, ela é preparada. Então aqui também tem uma figura aqui, que a própria cidade seria a igreja, mas alguns teólogos entendem que a cidade é composta pela igreja e por isso ela representa a igreja. E de novo, na volta de Jesus, então, a promessa é de levar os crentes, os salvos, para essa morada celestial. Ou seja, nada tem a ver com o estado intermediário. Sem contar que na insinuação que você faz aqui nessa primeira pergunta, você chama o apóstolo Paulo de mentiroso. Porque lá em Filipenses 21 a 23, o apóstolo Paulo deixa claro que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? No versículo 23 ele vai falar: porque ao morrer o crente, ele sai desta vida e vai imediatamente para a presença do Senhor. Logo, a morada, então, que o nosso Jesus, o nosso Senhor, foi preparar, tem a ver com a cidade celestial, onde nós vamos morar eternamente com o Senhor nosso Deus. E não vou nem entrar no mérito aqui do novo céu e nova terra, porque eu entendo que a nova Jerusalém vai fazer parte desse novo céu e nova terra. Se alguém sentir dúvida e quiser que eu explique isso depois, eu posso fazer mais um vídeo para a gente entrar neste mérito. A segunda pergunta, ele diz assim: por que Cristo e Paulo acentuam que os mortos ressuscitarão ao ouvirem a voz do arcanjo e a trombeta divina, sendo despertados do sono da morte? Aí ele cita Mateus 20, 30. Na verdade é Mateus 24, 30. Mas na verdade é Mateus 24, 31. E 1 Tessalonicenses 4, 16. E ele diz: quando suas almas supostamente vêm do céu, inferno, purgatório, para reincorporarem, estando já bem despertadas? Então, olha quanta maldade desse professor aqui nesse texto. Primeiro que ele inclui a palavra purgatório, para dar a ideia de que nós, protestantes, ou aqueles que creem na imortalidade da alma, creem num purgatório, o que não é verdadeiro. Segundo, nós não confundimos a primeira e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é no arrebatamento da igreja. A segunda ressurreição, que é a dos ímpios, que é quando o inferno dará aos seus mortos, ou o Hades dará aos seus mortos, é lá no trono branco, no final de todas as coisas. Então vejam, senhoras e senhores, que ele faz uma confusão aqui proposital para colocar descréditos naqueles que pensam diferente deles. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, isso aqui tudo é figura de linguagem, essa história da corneta.
não será tocada uma trombeta ou uma corneta literal. A corneta, nos tempos bíblicos, ou até há pouco tempo atrás, até hoje se toca corneta ainda, né? Embora nós temos rádio, telecomunicadores, sinais diferenciados hoje para dar as ordens dentro de um batalhão do exército, mas nos tempos antigos não havia recursos tecnológicos. Então o toque da corneta definia a estratégia em que o exército iria operar. Se ele ia atacar, se ele ia retroceder, se ele ia se agrupar. Então, dependendo do toque da trombeta, isso daria a ideia de como iria acontecer esse agir da tropa. É óbvio que a corneta aqui tem a conotação de que o toque dela será o chamado. Então, quando diz que o anjo tocará a trombeta, ou quando diz que a trombeta será tocada, a ideia é que haverá um ajuntamento. Deus dará uma ordem e esse ajuntamento acontecerá. As almas, então, serão chamadas do paraíso, porque nós acreditamos que as almas dos salvos estão no paraíso, lembrando, recapitulando outros vídeos que já fizemos aqui no canal. Lucas 16, do 19 ao 31, mostra que o Sheol, ou Hades, era dividido em duas partes. O paraíso, em duas partes. O paraíso e o lugar de tormento. O lugar de tormento permanece lá embaixo, ou figuradamente falando, nas profundezas. Enquanto que o paraíso foi levado cativeiro. E esse paraíso mudou de lugar, como está em Efésios capítulo 4, versículo 8. Hoje, então, o paraíso estaria debaixo do altar de Deus. Apocalipse 6, 9, debaixo do altar de Deus. Nada tem a ver o lugar intermediário com a cidade celestial, novamente, tá? Então vamos explicar biblicamente o que vai acontecer para que o professor Leandro Quadros não confunda a cabeça das pessoas maldosamente. Repito, é teologicamente falando um jeito malicioso que ele coloca as questões aqui para dar a entender coisas que não são reais de quem acredita na imortalidade da alma. Então vamos explicar aqui como é que vai ser isso. Um exemplo clássico dessa ressurreição, ou de uma ressurreição, está no livro de 1 Reis, capítulo 17, verso 21 e 22, quando Elias ressuscita o filho da mulher. Diz assim o texto: Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Então veja, Elias faz uma oração pelo menino e chama a alma do menino a entrar nele. E a alma do menino vem lá do paraíso, entra nele e o menino ressuscita. É assim, professor Leandro Quadros, que será o arrebatamento da igreja. As almas que estão no paraíso, que são dos salvos, voltarão para os seus corpos ressuscitados, porque o corpo é aniquilado, a alma não. Aliás, abrindo um parênteses aqui, vocês ensinam o aniquilamento da alma e não o sono da alma. Vocês tentam usar intercambiavelmente as duas palavras de maneira sorrateira e não honesta. Porque eu tenho aqui a citação, vocês falando que quando o indivíduo morre, ele deixa de existir. Sono da alma é uma teoria em que o indivíduo morrendo, o seu corpo vai ao pó e a sua alma desprende-se do corpo, vai até Deus e ela descansa em Deus. Essa é a teoria do sono da alma. E não é nisso que vocês acreditam. Vocês acreditam no aniquilamento. Então, voltando aqui, essa alma sai do paraíso, volta para o corpo ressuscitado, o corpo transforma-se num corpo imortal, porque o que é mortal é o corpo e não a alma, e esse corpo é transformado num corpo imortal e então é arrebatado ao céu. Então, gente, nós vamos explicar as 10 questões e é lamentável que o professor ele use de subterfúgios não muito verdadeiros, porque o certo seria ele fazer como eu faço aqui, mostrar a teoria do seu antagonista
e depois você dá a resposta. Qual é o protestante que crê na imortalidade da alma e também acredita em purgatório? A maior parte dos protestantes não acreditam que as duas ressurreições acontecerão ao mesmo tempo. A ressurreição dos justos e dos ímpios. Não acreditam. Mas ele, ao invés de explicar essas divergências e colocar dentro do contexto e dar o seu argumento, não. Ele usa maliciosamente de argumentos inadequados para diminuir a integridade da resposta do seu opositor. Ou seja, ele cria um espantalho e bate em cima do espantalho, ao invés de trazer a verdade para o espectador. Tá bom? Então tá aí. Eu começo aqui as respostas, já vou dar essas duas aqui por enquanto, e depois, em uma próxima oportunidade, eu volto para explicar mais 2 ou 3, até terminar de dar a resposta para as 10 questões levantadas aí pelo professor Leandro Quadros, tá bom? Então, muito obrigado por você me acompanhar até aqui, e se gostou do nosso vídeo, curta, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira.